Ele que trouxe o documento para o presidente. Né? O Felipe Martins. Ele, junto com esse jurista, eles fizeram um documento para o presidente. Que Felipe Martins e o referido juristas levaram ao presidente no Palácio do Alvorada. Um documento. Um documento. O que tratava esse documento? Esse documento, ele tinha, acho que 10, sei lá quantas páginas de considerandos, onde ele retratava, basicamente, as interferências do judiciário no executivo, né? E aí era um decreto que, no final, dava um monte de ordem. Né? Começava com... Na verdade, prendia todo mundo. Prendia Alexandre de Moraes, prendia os ministros todos, prendia... Saia prendendo todo mundo. Era um decreto que determinava a prisão de ministros do Supremo. Alguns ministros do Supremo, acho que do senador Rodrigo Pacheco, de todo mundo, de todos que de alguma forma atrapalharam o presidente. Aí decretava novas eleições. Tinha vários, mas não... Novas eleições, tinha intervenção militar. Ele não dava ordem, ele não dizia quem... ele não dizia quem ia fazer, ele só dizia o que fazer, mas como fazer ele não falava. Né? Aí falava que ia ser... Como é que é? O fundamento era o quê? O 142 também? Não, é que eu não esmiucei, só vi por alto, né? Mas ele não... Eu acho que ele não dava... Nos considerandos, acho que ele falava como é que ele chegava, mas tanto que ele não dava ordem para ninguém. Determina que o exército não tinha isso, era só prende, institui uma nova comissão de voto, faz em 90 dias uma nova banca de confecção de voto, era assim, basicamente isso. Mas vamos voltar aqui. Apresentaram esse documento ao presidente, que decretava diversas ordens, entre elas prisões. Prisões de ministros do Supremo Tribunal Federal. Tribunal Federal. Eu acho. Qual o nome dele? Não. Acho que esse nome não. Vinícius Furtado. Eu não vou falar porque eu não. Você põe dentre eles. Não, eu acho que tinha um nome. Alexandre de Moraes. Tinha um nome meio árabe. Procura pelos livros. Mas eu não vou arriscar. O advogado bobalhão lá. Eu não vou arriscar cravar, não, porque... Os ministros, se você se recorda, era Alexandre de Moraes. Eu não me lembro, acho que Gilmar Mendes também. Todos os ministros que de alguma forma... Gilmar Mendes... eu não vou lembrar. Fachin, acho que todos mais da linha ideológica. Eu não vou lembrar. Mas era prender quase todo mundo. Né? Até o Rodrigo Pacheco mandava prender. Determinava também a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Determinava também a prisão do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. E de outras autoridades que de alguma forma se contrapunham ao ex-presidente. Mas não chegava a dar ordem para ninguém, né? Eles chegaram e apresentavam esse documento pronto para o presidente. Pronto. Estava lá, chegou. Chegou, pediu para falar com o presidente, estava lá, entrou. Felipe Martins, esse jurista. Eram os dois. Eram dois. Ideologicamente, né? Ao ex-presidente. Bom, e aí? Como é que foi desses encontros? Aí o presidente... Quer que eu voltar um pouquinho para eu falar dos outros nomes depois? Porque isso aí, acho que vocês querem mais aprofundar um pouquinho. Não, é só para dar o contexto desse encontro. Tá, aí basicamente o presidente, ele corrigiu o documento, ele falou assim, não vai prender ninguém, só vai prender Alexandre de Moraes e fazer outra eleição. Não quero... Então que o presidente leu o documento e fez alterações no sentido de manter a ordem de prisão apenas do Alexandre de Moraes, ministro Alexandre de Moraes e realizar novas eleições. Tá. Isso. E corrigiu, né? E alterou, né? Alterou, anuindo apenas com a prisão do ministro Alexandre de Moraes. Prisão do ministro Alexandre de Moraes e a realização de novas eleições. Tinha um motivo da realização de novas eleições? Qual era a justificativa? Porque assim, toda a linha do presidente
Era que houve fraude. Em decorrência de fraude eleitoral. A linha do presidente toda era essa. Ele queria, de alguma forma, que ele conseguisse o voto impresso. Que aí ele mostraria que houve fraude e que ele ganhou. Devido à fraude no E pleito. ele assinou o documento? Não. Fraude no pleito. Tá. Aí ele fez essa correção. Ele fez a correção. Aí eu tomei ciência do documento quando o Felipe Martins ele quis corrigir o documento no meu computador. Eu falei, não. O documento chegou lá digitalmente? Digital no computador dele. Ele tinha impresso. Teve impresso e tinha no computador. O presidente corrigiu no Ele levou o notebook dele. Aí ele queria... Que o documento foi levado impresso e também digitalmente no computador de Felipe Martins. Isso. E aí ele queria corrigir no meu computador para ficar mais fácil. Eu falei, cara, não vou botar esse documento no meu computador, não. Vai lá no canto e tu faz e mostra para ele depois. Aí tanto que aquele dia ele foi embora. Ele não corrigiu na hora ali? Não, ele foi embora e corrigiu depois. Né? Aí no outro dia, agora não vou lembrar o espaço de tempo, né? Ele trouxe de novo o documento, o presidente leu de novo. Alguns dias depois, acho que uns 3 ou 4 dias. Alguns dias depois, o Felipe Martins, ele foi novamente junto com o jurista ou só ele? Ele e o jurista. Alguns dias depois, o Felipe Martins e o jurista encontraram novamente o presidente no Palácio da Alvorada e encaminharam um documento corrigido. E mostraram o documento para ele. Aí, o que o presidente fez? Ele pediu para chamar os generais. Né? Só que aí ele não mostrou o documento todo, ele só mostrou os considerandos. Eu sei disso porque... Ou seja, a fundamentação do ato final. Só a fundamentação. Sem dar a ciência do que seria o ato final. Sem dar ciência. Então, nessa reunião eu participei, porque eu era o cara que passava o computador, né? Eu que ligava, instalava o computador, e o Felipe Martins foi explicando cada item. Então, só para entender, nessa reunião, foi no mesmo dia que o Felipe Martins retornou? Foi um dia depois. Ou seja, o Felipe Martins, ele volta no Palácio da Alvorada, mostra o documento corrigido, né? O presidente recebe esse documento, fica com ele. Isso. Aí, diante disso, outro dia ele convoca uma reunião com os generais. Eu acho que foi os 3 comandantes, o general o almirante Garnier, o general Freire Gomes e o brigadeiro Batista Júnior. Das 3 forças. O ministro da Defesa estava, não? Eu acho que não. Não, tá. Então estariam os generais das 3 forças, o comandante das 3 forças, e o presidente, Felipe Martins. Isso. E eu estava você estava ali porque estava operando a apresentação, né? Ele botou isso no computador e aí caiu, o Felipe Batista começou a falar. Né? Aí ele apresentou apenas os considerandos, sem o ato final. Mas assim, e aí as conversas foram no sentido de eles queriam, na verdade, o presidente queria pressionar as Forças Armadas para ver o que estavam achando da conjuntura. Então, o presidente pressionou os comandantes, os generais, né, os comandantes das forças. Que Felipe Martins apresentou ao provedor o documento impresso em forma digital, que alguns dias depois Felipe Martins retornou com o documento corrigido. Juntamente com o jurista.